Irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos à sala do professor da IBD. Eu sou seu irmão em Cristo, o professor José Luiz. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, aproveite para clicar no botão de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Deixe o seu comentário também, é claro. Hoje vamos falar de forma resumida sobre a lição de número 7, que tem por título Uma igreja que não teme a perseguição. Você terá essa lição presencialmente no dia 17 de agosto de 2025. O textual diz que o texto que vai guiar esse resumo desta lição é Atos capítulo 5, versículo 29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens? Essa é uma afirmação poderosa da igreja primitiva, que nos ensina algo fundamental. A autoridade suprema do cristão é de Deus e não os homens. Mesmo sob a ameaça de prisão e morte, Pedro e os apóstolos escolheram obedecer ao chamado de Cristo para pregar o Evangelho. Antes de ceder à pressão das autoridades religiosas, essa lição nos lembra que a lealdade a Deus é absoluta e que a obediência à sua palavra deve ser prioridade, mesmo quando isso nos coloca contra sistemas ou culturas que rejeitam o Evangelho. Verdade prática sobre a verdadeira igreja, duas verdades inegociáveis. A igreja será perseguida e Deus a protegerá. A perseguição é inevitável, pois Jesus já avisou que o mundo rejeitaria aqueles que o seguem, como está escrito no livro de João, capítulo 15, versículo 20, e 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12. Mas, mesmo diante dessa oposição, a proteção divina é certa. Deus cuida e preserva seu povo, sustentando a igreja e, quando necessário, intervém de forma sobrenatural, como está escrito no Salmo 91, verso 7 e Mateus 16, 18. Portanto, a igreja não vive com medo da perseguição, mas com confiança, sabendo que o mesmo Deus que permite a prova é quem garante a vitória. A introdução vai dizer o que, desde o início, a igreja sofre oposição por causa dos seus princípios que confrontam valores seculares e mundanos. Essa resistência foi forte no primeiro século e continua até os dias de hoje, mas a igreja não está desamparada. Deus, seu dono e protetor, sempre age para dar livramento e vitória ao seu povo. Nesta lição vamos entender como ele capacita e fortalece os cristãos para viver e testemunhar em um mundo hostil. No primeiro tópico vai dizer que a igreja era perseguida, ou seja, a igreja perseguida. Os perseguidores, na época dos apóstolos, a maior oposição vinha das autoridades religiosas, os saduceus, poderosos e influentes, já hostis a Jesus, como está em Lucas, capítulo 20, versículo 27 e 40. Os sacerdotes, aliados dos saduceus na repreensão do Evangelho, anciões, líderes religiosos e políticos, sem funções sacerdotais. Capitão do templo, responsável pela segurança com autoridade policial. Esses grupos viam a igreja como uma ameaça e fizeram de tudo para impedir o avanço do Evangelho, Atos 5, 17 e 24. Esferas da perseguição. A perseguição à igreja primitiva ocorreu em duas frentes. Religiosa, os líderes judeus temiam o crescimento da igreja e a perda da influência, reagindo com inveja e hostilidade.
política. Governantes romanos como Herodes exploraram uma oposição para ganhos políticos, como na prisão de Pedro e na morte de Tiago, Atos 12. A igreja enfrentará a oposição. A igreja, apesar de acolher a todos, mantém princípios firmes que confrontam o pecado e valores culturais relativistas. Por isso, muitas vezes, é vista como ultrapassada ou preconceituosa. A perseguição pode mudar de forma e intensidade, mas seu objetivo é sempre o mesmo: calar a voz da igreja. No tópico 2, a igreja protegida, um anjo de Deus, mesmo em meio à perseguição, Deus provê livramento. Em Atos 5,19, um anjo libertou os apóstolos da prisão. O livro de Atos registra outras intervenções angelicais importantes na libertação de Pedro, Atos 12,7, no direcionamento a Filipe, Atos 8,26, na casa de Cornélio, Atos 10,3, e no mar com Paulo, Atos 27 e 23. Hebreus 1,14 nos lembra que os anjos são enviados para ajudar os que herdarão a salvação. A intercessão da igreja. A igreja não ficou passiva, orava incessantemente por Pedro, Atos 12,5. Essa intercessão ativa demonstra a importância da oração na obra de Deus. Mesmo que Tiago tenha morrido, o clamor da igreja cresceu, mostrando que Deus age em resposta à fé e à oração do seu povo. O valor da oração. A oração é poderosa e essencial. Em Atos 4,31, a igreja orava e o lugar tremeu. Paulo recebeu visão enquanto orava, Atos 9, 11 e 12. Cornélio recebeu visita angelical em oração, Atos 10, 3. Os apóstolos oravam para que o Espírito Santo viesse sobre os novos crentes, Atos 8, 15. Nunca subestime o poder da oração. Muita oração, muito poder. Já no terceiro tópico, a igreja destemida. Testemunho com poder. Assim que foram libertos, os apóstolos não se esconderam. Testemunharam com ousadia, Atos 5, 25. Essa força vinha do Espírito Santo, que é a fonte de poder da igreja. Sem ele, o testemunho perde vigor e eficiência. Convictos da fé. Pedro, em Atos 5, 29, deixou claro: obedecer a Deus é mais importante que obedecer a homens. A igreja não negociava sua fé, mesmo diante da ameaça. Essa postura fundamenta a resistência consciente da igreja quando o Estado age contra seus valores, não por rebeldia, mas por fidelidade à sua essência. As considerações finais, vamos dizer o quê? Uma igreja capacitada pelo Espírito Santo enfrenta a perseguição com coragem e confiança. A perseguição é regra, não exceção. Na vida cristã, João 16, 33, ninguém deseja sofrer, mas precisamos estar conscientes de que o sofrimento pode acontecer. O segredo é manter o foco em Deus, que guarda, fortalece e capacita o seu povo para perseverar mesmo em meio às adversidades. Se você gostou do nosso resumo, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal para crescermos juntos na fé. Que Deus te abençoe e que fortaleça sempre, e até uma próxima reflexão da nossa Escola Bíblica Dominical aqui na sala do professor da EBD. Um forte abraço e até mais.